Ai, vamos lá, né? Eu quero falar primeiramente para você que está assistindo esse vídeo que eu não sei se o que eu vou falar aqui vai fazer sentido algum para você, porque para te falar a verdade, eu olho para mim mesma e depois para o vídeo que eu faço e eu penso, isso faz sentido? Eu penso, eu tô falando alguma coisa de útil, sabe? Por que que eu tô falando isso? Por que eu começo a falar uma coisa e depois eu falo outra? Eu, particularmente, não acho que eu fui feita para gravar vídeo. Não acho que eu sou boa o suficiente para poder estar gravando vídeo. Eu só simplesmente tô, vou falar a palavra, sendo forçada. Por mais que Deus ele não force, eu sou um tipo de pessoa que se eu sei que Deus está me mandando fazer algo, por mais que eu não me sinta boa o suficiente, por mais que eu não ache que eu sou boa para aquilo, por mais que eu não ache que faz sentido, enquanto eu não faço, eu não consigo ficar tranquila. Eu preciso fazer, sabe? E eu vou fazer. Se Deus acha que eu tenho que fazer, se Ele acha que eu sou boa, eu vou fazer. Eu não me acho boa para falar, eu não me acho boa no gravar, eu não consigo expressar direito. É isso que eu acho de mim. Mas o Senhor tá me mandando. Quando eu leio as escrituras, eu lembro de Moisés, né? Que o Senhor mandou ele fazer e ele fez. Então eu falei com o Senhor, já tem dias que eu tô sentindo uma inquietude dentro de mim. Ah, gente, se eu olhar para lá ou para cá, não repare, como eu disse, eu não tenho costume de gravar. Esse é o meu segundo vídeo. E ok, acho que já tem um mês ou mais que eu gravei o primeiro vídeo, porque o Senhor tava falando, mas daí eu deixei para lá. Só que se eu continuo falando que eu tenho que fazer, nem que seja um vídeo por mês, e eu vou obedecer, né? Peguei até o papelzinho aqui, ó. Não porque eu seja uma chorona, não é isso. Então eu tenho o costume de sempre estar chorando, mas eu tô com o peitinho cheio, né? Como algumas pessoas dizem. Então eu tô com a roupa, né, que eu fui pra igreja hoje, meu vestido, e eu me arrumei. E antes de ir, chegou gente ali. Antes de ir, tá bom que eles não vão entender o que eu falo também. Antes de eu ir pra igreja, eu tava orando, até lá dentro, sentada no banco mesmo na igreja, eu tava orando. E eu falei com Deus, Senhor, eu tô me sentindo muito espremida pelo Senhor. Muito espremida mesmo. Muito espremida. E parece que eu sou um limão, que o Senhor vai espremendo, espremendo, espremendo e parece que não tá bom. Gente, desculpa, ignore o barulho do avião aqui em cima passando. Eu falei, parece que não tá bom, meu Senhor, que o Senhor tá me espremendo e me espremendo, querendo arrancar até a última gota. E nisso foi eu e a minha filha hoje para a igreja, só nós duas, porque meu marido tava com o pé lá inchado, doendo, já tem dias que ele tá reclamando e ele ficou, sabe? Mas enfim, quando eu cheguei para entrar na porta da igreja, eu fiquei dentro do carro e eu pensei, eu não quero entrar. Eu falei, né? Eu não quero entrar, Senhor, eu não quero ir. Eu falei com a minha filha, eu não tô com vontade de entrar. E como antes da gente sair de casa, ela falou assim, ai mãe, eu posso ficar em casa? Eu não quero ir. Eu falei, eu também quero ficar em casa, mas eu tô indo, então vamos. E eu falei assim com ela, porque eu pensei que ela ia falar, vamos voltar para casa. Minha filha tem 14 anos. E eu falei assim, filha, o que você acha? Eu não tô com vontade de entrar. O que você acha? A gente entra ou a gente, não sei, só volta para casa? E ela falou assim, ai, você tá me perguntando pra mim, eu que vou decidir? Porque, tipo, ela, uai, eu vou decidir, né? Porque ela não decide, sabe? E eu falei, aham. E ela falou, olha, mãe, eu não queria vir também, mas
eu acho que você deve perguntar para o Senhor se você deve entrar. E eu falei, eu não vou perguntar para o Senhor, porque Ele vai falar para mim entrar. Isso eu já sei. Ela, então, se você já sabe qual que é a vontade dele, faz a vontade dele, em vez de fazer a sua. Eu falei, ok, vamos entrar. Fechei o carro e fui entrar. Mas eu tava estressada com Deus, chateada com Deus. E eu simplesmente falei com Ele, gente. Eu falo com o Senhor. Você fala, uau, essa sua intimidade com o Senhor, eu tenho tentado, eu tenho me aproximado, eu tenho sentido, sabe? Me sentido mais próxima do Senhor. E às vezes eu fico emocionada com isso, quando eu olho uns anos lá atrás e quando eu vejo agora. Há muito ainda para se fazer no meu relacionamento íntimo com o meu Pai Celestial, com o meu Deus. Eu sei que tem, mas eu também cheguei num ponto muito bom. Então, eu simplesmente falei com ele, falei, eu tô irritada, Deus, eu tô chateada com o Senhor. Eu tô. E eu sei que não é culpa do Senhor, porque o Senhor é perfeito. Imperfeita é eu. Mas eu só quero falar como eu estou me sentindo, falar para o Senhor com as minhas próprias palavras. Mas eu sei que o Senhor sabe. E eu falei com ele, eu sinto que o Senhor está me espremendo igual um limão, que nada é o suficiente. Eu fico até emocionada quando eu falo, que nada é o suficiente para o Senhor, sabe? Quanto mais eu me esforço mais o Senhor me espreme, mais o Senhor quer que eu sacrifico. E na tua palavra o Senhor disse, misericórdia quero e não sacrifício. Mas por que o Senhor está me sacrificando tanto? Tanto? Quanto mais eu tenho que sacrificar, Deus? E eu só sei que eu fui para a igreja e eu sentei lá. Eu tava com raiva, tá? Com raiva. Peguei o inário. Não quis nem louvar no inário. Abri ele, sabe, no hino. Todo mundo lá louvando. A regente estava regendo. E eu fiquei ali. E eu pensei, eu até falei assim com a minha filha, nossa, hoje é uma conferência aqui na igreja e eu não moro no Brasil, tá, gente? Eu moro nos Estados Unidos. E eu falei, se os discursos, porque eu vou numa igreja aqui, num ramo, a gente chama de ramo de português, né? E eu falei, como é conferência, deve ser os discursos tudo em inglês. E quando eu fui olhar lá o tradutor, os aparelhinhos para ouvir a tradução, já não tinha mais, não tinha nenhum. E eu pensei, se esses discursos for tudo em inglês, eu vou embora, porque não vai ser proveitoso para mim, porque tem 2 anos e 4 meses que eu tô aqui, eu aprendi bastante o inglês, eu compreendo, só que quando é a palavra do Senhor, eu quero entender nos mínimos detalhes, sabe? Eu quero entender bastante. Eu falei com ela, a gente vai embora. O primeiro discurso foi do presidente da igreja, e ele é brasileiro, né? E foi em português. E no primeiro discurso dele, ele foi falando que sobre esse ano na igreja a gente está estudando o Velho Testamento. E ele foi falando sobre da viúva de Sarepta, que Elias estava no deserto, né? Ai, tô confundida agora, Elias ou Eliseu, no deserto, o Senhor alimentava ele através dos corvos, né, de pássaros e da água do rio. Até que chegou o momento que os corvos parou de trazer a comida e o rio secou, e o Senhor mandou ele para Sarepta e até a viúva, que a viúva ia alimentá-lo ele. E quando Elias chegou lá, ele falou, ó, me traz um copo de água, acho que vocês conhecem essa história. Me traz um copo de água e também me traz um pão. E ela falou, olha, não tenho. O que eu tenho é um pouco de farinha e azeite na botija que eu vou fazer para mim e para o meu filho comer para que morramos. E ele falou, faz para mim primeiro, depois fará para você e para seu filho. E ela foi e ela fez. E ele falou assim, às vezes o Senhor está pedindo para você sacrificar. Às vezes você já sacrificou muito. Eu não sei qual é a área da sua vida. Às vezes é no dízimo que você está passando por um problema financeiro e o Senhor
pediu para você pagar o dízimo só com a palavra dele, que ele vai abrir as janelas do céu. Deus pediu para você confiar nisso. Às vezes Deus pediu para você sacrificar o seu tempo para servir ele, algum chamado na igreja, algo que ele te pediu, que é algo que será um sacrifício para você. Às vezes você já tem sacrificado muito e o Senhor ainda está te pedindo para sacrificar mais naquilo que você só tem um pouquinho, que você já sacrificou. E eu senti o Senhor falando comigo. E ele falou, às vezes o Senhor está te pedindo para fazer algo que não faz sentido algum para você. Igual Elias, imagina, Deus, até aquele tempo, ele estava bebendo da água do rio, Deus estava mandando um pássaro, e Deus parou e mandou ele ir para uma viúva que não tinha, praticamente estava quase no zero, só tinha um pouquinho de farinha e azeite na botija. Ai, gente, eu tô chorando e o meu rime não é a prova d'água. Então, nisso, o Senhor falou... Desculpa. O Senhor falou com Elias para isso. Eu podia continuar alimentando ele através de pássaros, sabe? Fazer chover no rio, não deixar o rio secar. Ou brotar a água da rocha, igual o Senhor já tinha feito antes com o povo de Israel no deserto. Mas porque justamente o Senhor foi mandar ele para uma viúva que também não tinha. E ele foi, eu acho que, eu não sei o que Elias pensou na época, eu acho que ele deve ter pensado, deve ser uma viúva que tenha dinheiro ou muita comida, né, bastante condições. E foi, e chegou lá, ele se deparou com isso, né. E eu fiquei pensando, se eu fosse Elias, o que eu ia fazer? O que é que eu tenho, o que é que eu venho fazendo quando Deus me pede para fazer algo e não faz nenhum sentido? E Deus só me tocou no meu coração de eu pensar. Se eu fosse Elias, o que eu ia pensar? Eu, a Paula, do jeito que eu sei que eu sou hoje. Eu ia falar assim com o Senhor. Senhor, o Senhor me mandou vir aqui na viúva, que o Senhor ia me alimentar, mas a viúva tá pior que eu. Só tem uma refeição para ela e pro filho dela e comer. Eu, pelo menos, o Senhor me alimenta de tempos em tempos. Pelo pássaro, pelo rio. O Senhor pode continuar fazendo isso, né? Por que o Senhor mandou eu aqui? Me mandou num... Por quê? Não tem lógica. Eu ia falar com o Senhor assim, não tem lógica. Mas Elias, ele não falou isso. Ele conseguiu entender, sabe? E confiar no que o Senhor falou. Ele só precisou compreender aquilo. O Senhor falou que ela vai te alimentar. E o Deus que você conhece é um Deus que ele é justo, né? Se ela vai te dar aquilo que ela tem só para uma refeição, o Senhor não vai permitir que ela e o filho dela morram. Ele vai prover. Então Elias fez o quê? Ele falou o que o Senhor disse, ela vai te alimentar. Então ele falou, vai lá e faz para mim primeiro, depois faz para você e para o teu filho. E ela pegou, ela simplesmente obedeceu. E se eu fosse a viúva? Aí eu pensei nisso, sabe? E se eu fosse a viúva? O que eu iria pensar? Como eu me conheço, como eu sei quem sou. E isso eu também tinha resposta, porque já aconteceu comigo. Já aconteceu e isso me fez lembrar de um testemunho que Deus fez para mim em 2024. 2024, e como eu disse, eu tô aqui no cemitério sentada. Por quê? Porque quando eu saí da igreja mais cedo, que depois foi um discurso em inglês, eu falei, filha, eu vou te deixar em casa, o Senhor já falou comigo, eu já entendi, eu preciso ficar sozinha. E eu não queria ir para casa orar, e porque eu sei que chegar lá eu ia me derramar aos pés do Senhor, eu ia chorar, e meu marido ia vir, ia entrar no quarto e perguntar se eu estava bem e tal, isso e aquilo, e eu só queria estar sozinha com o Senhor. Então eu falei, Senhor, só me leva para um lugar. E quando o Senhor me mostrou esse testemunho de 2024, porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos em março de 2024. Quando o Senhor me mostrou, eu lembrei desse cemitério, que era onde eu passava aqui caminhando todo dia para ir trabalhar. É 1 hora caminhando até a minha casa.
E eu ia para trabalhar e voltava. E eu lembrei, olha, eu acho que aquele lugar, apesar de ser um cemitério, é bem bonito, tem um banco para sentar, tem árvores, eu vou lá. É lá que eu vou falar com o meu Senhor. E eu fui. E eu quero falar com vocês que em 2024, sobre a viúva de Sarepta. Eu cheguei aqui em 2024, eu já vim do Brasil com problemas de saúde. Passei por 2 cirurgias no Brasil. Essa é a primeira vez que eu tô contando esse testemunho, até porque é o meu segundo vídeo, né, aqui nesse canal. Não queria falar sobre isso, mas o Senhor já tá me mostrando que é a hora. Eu acho que não faz sentido eu falar tudo isso, mas eu só vou obedecer. Não sei se com isso o Senhor vai trazer as pessoas que... vai ajudar as pessoas através desse testemunho, desse vídeo, que eu acho que nem vai ser um vídeo bom, que toda hora eu olho pra lá e pra cá, mas tá nas mãos de Deus, né? Ele vai levar esse vídeo pra quem estiver precisando ouvir. Em 2024, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em março. E quando eu cheguei aqui, eu me casei... vou começar do início. Eu me casei no Brasil com meu marido, ele é daqui, ele é americano. Me casei em 2022, conheci ele em 2020, a gente noivou e eu me casei em 2022 no Brasil. Entrei no processo de visto de esposa e o processo saiu, foi tudo aprovado e eu viajei para cá em 2024 com a minha filha. E chegando aqui em março, no início de março de 2024, sem falar inglês, sabe, com problemas de saúde, o que eu posso falar é que eu passei por 2 cirurgias e todas as 2 cirurgias, infelizmente, só piorou a situação, não deu certo, sabe, não deu certo. Os médicos tiveram que colocar uma bolsa de colostomia em mim em 2023, porque... eu acho que eu nem posso estar falando isso aqui no vídeo para desviar o meu intestino, né? E por causa de uma fístula que era reto anal, e fiz as cirurgias e tal, se tornou uma fístula reto vaginal. Mas enfim, de volta ao assunto. Pus a bolsa de colostomia e eu tava tipo numa fase de adaptação ainda da bolsa, descobrindo as coisas e vim. Chegando aqui, sem falar inglês. Por que você não aprendeu no Brasil? Eu aprendi, gente, eu tentei. Eu fiz mais de 2 anos, estudei numa escola caríssima. Não consegui, sabe? Difícil pra mim. E eu vim. Cheguei aqui, com 1 mês, eu senti a necessidade que eu precisava trabalhar. Então, eu comecei a orar ao Senhor, falando, Senhor, eu sei que eu não falo inglês, mas eu preciso de um emprego. Não dá para ficar sem trabalhar, eu preciso realmente de um emprego. E na convivência, todos os dias com o meu marido, outra cultura, a gente começou a ter os nossos problemas, os nossos atritos, que todo casamento tem. E por fim, eu lembro que eu tive a necessidade de trabalhar e eu fui orar. E depois que eu orei, eu senti, agora eu tenho que agir. Eu já pedi ao Senhor, agora eu preciso fazer a minha parte. Mesmo que pareça que não tenha lógica, porque eu não sei inglês, eu não conheço nada. Acabei de chegar nessa cidadezinha. Eu saí de casa, gente, caminhando. Meu marido estava lá na garagem, lá assim, fazendo não sei o que. Eu saí sem ele perceber. Eu achei, né, que ele não tinha percebido, não sei, mas ele não me viu saindo. Então eu saí e só vim andando pelas ruas, procurando algum comércio, alguma coisa, e eu fui. Fui numa lojinha de posto de conveniência, só que antes de eu chegar, eu vim caminhando. Vi um carro que parou do meu lado, e era o meu marido. Ele falou, onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo buscar emprego, eu preciso procurar, eu preciso agir. Eu já orei, mas eu preciso ter ação. E ele falou, entra aí no carro que eu vou te ajudar, eu vou te levar. E ele foi me levando nos lugares e perguntando. E nisso foi indo, passamos aqui perto desse cemitério e chegamos lá num supermercado que tem bem lá pra frente. E ele conversou com essa mulher lá, a gente conversou com ela e tal. E ela simplesmente falou assim, qual área você quer trabalhar?
na padaria, aqui no mercado, de caixa ou no estoque. E eu pensei, eu tenho um pouco de experiência, né, do Brasil com o estoque, com a arrumação, e como no estoque eu não preciso falar inglês, eu acabei de chegar aqui, tem um mês, então eu prefiro estoque. Ela pegou o meu e-mail, me mandou o site, fizemos uma aplicação e ela puxou lá pelo meu e-mail meus dados e eles me contrataram para trabalhar no estoque. Eu lembro que eu vinha caminhando, porque seu marido não te trazia? Porque ele trabalha à noite, então ele sai em casa de tarde, vai para outra cidade, ele dirige por 1h30 todo dia para ir, para voltar, e ele trabalha 12 horas a noite toda. Então não tinha como. Então eu vinha caminhando e voltava. Vinha. No começo a minha sogra me trazia, só que ela é muito velha, ela já não enxergava direito. Hoje, para vocês terem ideia, ela nem dirige mais. E eu fiquei com o coração pesado também. Eu falei assim, vai que acontece alguma coisa, eu vou me sentir culpada, né? E teve uma vez, gente, que ela veio com a minha filha me buscar, os retrovisor do carro dela fechado, assim, ó, pra dentro, automático, né, fechado, que ela não sabia mais, ela não conseguia nem como abrir o retrovisor, mas mesmo assim ela veio me buscar. E eu comecei a vir a pé, aí voltar a pé. Eu caminhava 1 hora da minha casa, vindo andando, e eu já chegava cansada para trabalhar no estoque. E daí parece que veio tudo muito junto. Eu comecei a ter problemas no meu casamento, sabe? Discussões com meu marido, dificuldade. Por fim, a gente começou a nem se falar mais, morando dentro de casa. A gente já não se via muito, porque ele trabalhava a madrugada toda. E quando ele voltava para casa, já tinha saído para trabalhar. E quando eu voltava do trabalho, ele já não estava em casa. Começamos a dormir em quartos separados e começamos até a falar em divórcio. Esse é um outro testemunho que eu tenho para falar para vocês, mas em outro vídeo. E esse vídeo já tá grande e vai ficar. E o que eu quero dizer com isso? Comecei a trabalhar e eu andando a pé. Eu tenho minha habilitação de carro, né, no Brasil, mas eu sofri um acidente em 2013, que foi quando eu tirei a minha licença para dirigir no Brasil, mas depois nunca mais eu dirigi depois desse acidente. Eu fiquei com trauma e com muito medo de dirigir no carro. E nisso, eu indo e voltando, passando por todos esses problemas, e aí eu comecei a sentir dores, né? Ter sangramentos também por conta do meu problema. E eu tinha sangramento, sentia dores mesmo e pegando peso, tava bem difícil para mim. E eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de ir no médico. E aqui você pode ir no médico se você não tem dinheiro, se você não tem plano, você pode ir no médico. Só que a conta vai vir na sua casa e é um horror. E eu não tinha dinheiro para isso, como eu não estava conversando com meu marido, eu era um tipo de pessoa que, eu não tô conversando, eu não vou falar mais nada também. Eu não vou pedir nada, que eu vou evitar discussão, não vou pedir nada para ele. Porque aqui até então ele ia me pulando no plano de saúde do trabalho dele quando chegasse a data. Porque não é qualquer hora que você pode, eu vou mexer no meu plano. Não, tem as datas certas, que é sempre mais pro final do ano, que renova tudo e pode acrescentar. E daí eu comecei a trabalhar e tive a oportunidade, como eu estava começando no trabalho, eu podia contratar o plano. Só que, gente, eu comecei a trabalhar ganhando $12 a hora. Trabalhava 8 horas por dia e aqui não é assim, você tem 1h30 de almoço, não. Eu tinha 30 minutos para comer e 8 horas por dia. E o plano do meu trabalho, eu tinha que pagar a cada 15 dias $300. E o que eu ganhava a cada 15 dias, mais ou menos, era uns 500 e poucos dólares, 600 e pouco, sabe? $600 por aí. Descontava o meu plano que eu precisava, né, ir no médico. Eu não podia esperar até o final do ano, eu não estava conversando com meu marido, nem pedindo nada para ele. Eu ficava com praticamente $300, de 15 em 15 dias, que aqui paga de 15 em 15 dias, né, a maioria dos empregos. De 15 em 15 dias no meu cheque já vinha descontando os $300, e tinha mais os descontinhos do governo, né, dos impostos. Então eu ficava com uns $200 e pouco. Sabe o que eu fazia? Eu pagava o meu dízimo. Você vai falar, mas por quê? Pagava, porque eu era fiel no pouco. Eu pagava o meu dízimo. E eu pagava o dízimo e eu ficava com quase nada. E eu falei, Senhor, eu preciso de mais dinheiro, não tá dando, porque eu tava comendo arroz e frango. Aqui vende uns frango assado no mercado,
que é baratinho. E era o que eu comia, arroz e frango, arroz e frango. Só que eu tava com anemia, que eu vim do Brasil já com anemia, que eu passei por 2 cirurgias, 3 na verdade, né? A terceira foi para pôr a bolsa de colostomia. Eu não tava conseguindo me alimentar direito. Quando eu cheguei aqui, eu tive um problema com a alimentação também, até me acostumar com as comidas daqui. Ai, gente, já quero chorar de novo, quando eu vou lembrando de tudo que Deus fez. Com as comidas daqui, e foi difícil para mim. Então eu tava com anemia, porque daí com o plano eu consegui ir no médico, né? Eu nem pedi ele para ir comigo, uma irmã da igreja me levou, me buscou em casa. Ela mora na cidade há uns 15, 20 minutos, me levou no médico. Fiz os exames, os resultados deu que eu tava com anemia. Só que eles não me passaram nenhuma vitamina, nenhum remédio para anemia. Eu lembro que o meu cabelo tava caindo. Eu tenho umas entradinhas aqui, se vocês verem. Mas essas entradas, elas estavam carecas aqui, ó. Eu pegava o meu cabelo quando não tomava banho, meu cabelo diminuiu e caindo muito. E o que eu fiz? Eu comecei a orar e a falar com o Senhor. Eu falei, Deus, eu tô me esforçando sem falar inglês, mesmo com meus problemas de saúde. Vim pra cá, tem 1 mês que eu tô aqui, eu já tenho um emprego, eu sei que foi o Senhor que me deu. É um emprego que é difícil? É difícil, porque trabalhava muitos jovens lá. Primeiro, no começo, trabalhava uma menina de 20 e poucos anos, muito boa de trabalho. E ela falava espanhol, e como eu também sei espanhol, era muito bom, porque ela me ensinou o trabalho todinho, ela ficava junto comigo. Só que teve um ano que ela estava ali, eles não aumentavam o salário dela. E ela se mudou para uma outra cidade, que ela podia continuar trabalhando aqui, mas ela falou que não ia, porque eles não aumentavam o salário dela e diminuía as horas dela, e não estava dando para ela, não compensava, e ela saiu. E começou a descontratar muitos rapazinhos novos que saíam da escola e vinham trabalhar, mas eles não trabalhavam. Eles fingiam que trabalhavam, iam limpar o estoque, eles ficavam varrendo por 2 horas o estoque, fingindo que estava trabalhando no fone de ouvido, que era proibido, e conversando, e, sabe, não trabalhava. E eu fazia o trabalho todinho pesado. Mas eu nunca cheguei para reclamar. Nunca fui reclamar com a minha gerente, sabe? Nunca fui falar nada com ela. Eu continuei trabalhando, dando o meu melhor. E ontem eu fui lá no mercado, né, com o meu marido, pra gente comprar umas coisas que a gente foi num lago. E ela tava lá. E tinha uma outra funcionária nova lá trabalhando. E ela falou, nossa, que saudade de você. E o meu inglês agora, como tá melhor, né, do que daquela época. E ela foi falando, e ela, toda vez que eu chego lá, ela fala pra todo mundo. Ela era a minha melhor funcionária. Só que ela conseguiu um outro emprego, que eu até entendo que é no templo do Senhor, né? E ela foi trabalhar lá. Ela é a melhor funcionária que eu já tive aqui. E eu vi que eu deixei um bom nome lá, sabe? Tanto é que eu saí de lá, depois eles ficaram me chamando para voltar. Eu precisava de um pouco mais de dinheiro. Eu voltei para trabalhar lá. Trabalhei por mais um tempo em 2 empregos, só que eu estava muito cansada, eu já tinha estabilizado minha situação financeira e eu saí. E eu deixei um bom legado, um bom nome lá. E eu lembro que eu tava muito cansada. Gente, esse vídeo tá enorme, desculpa, tá igual um podcast. E eu tava muito, muito cansada. E eu comecei a orar, a mudar minhas orações. Eu falei, Senhor, eu preciso comprar comida. Então eu preciso de mais dinheiro, porque não tá dando por causa do plano de saúde. Eu preciso do plano de saúde. Senhor, me ajuda. E surgiu uma oportunidade de trabalhar no templo, só que eu não dirigia, não tinha carro. E eu comecei a trabalhar como on-call. On-call é quando falta alguém lá, ou quando alguém tirava férias. Aí eles me ligavam e falavam, você pode vir tal horário, tal dia? Eu falava, posso. Aí, e eu falei, ok, eu vou. Aí nisso, a minha chefe, que também é uma irmã da igreja, ela me dava carona para poder trabalhar e tal. E eu, justamente na semana que eu orei, eu trabalhei lá muitas horas. Eu trabalhei muitas horas mesmo. Ia ganhar um dinheiro bom. E eu pensei, Deus, muito obrigada. Eu vou fazer uma compra muito boa. Vou pagar meu dízimo, claro. Vou fazer uma compra muito boa. Vou comprar isso. E eu já imaginando que eu ia encher o carrinho, que eu ia comprar isso, que eu ia comprar aquilo. E eu ia começar a cuidar melhor da minha saúde por causa da anemia. Não ia comer só o arroz e frango e tudo certo, sabe? Fazendo até as contas na calculadora do dinheiro, né? Que eu ia ganhar. E só o que aconteceu?
eu peguei e eu fui passando a semana e trabalhando, vindo, caminhando pra lá e pra cá. Tava muito difícil pra mim caminhar. E entrou o verão aqui é muito quente. A gente tá aqui no verão, né? Agora de novo. E muito quente. Como eu voltava, ia caminhando, o sol pegando. Eu lembro que a minha bolsa começou a ferir. Começou a suar muito em volta da minha bolsa. Começou a ficar como carne viva. E doía demais. Eu lembro que eu sofria tanto. Quando eu chegava em casa, eu chorava. Quando eu tava trabalhando, como a bolsa não tava colando direito, porque tava ferido, quando saía as fezes, acabava vazando tudo. Pegava na ferida, eu já levava uma mochila já com roupa extra, com bolsas extra, porque eu sabia que eu ia ter que ir lá e eu ia ter que trocar. E era muito difícil para mim. Foi um período muito difícil. Eu falei, Deus, eu tenho muito medo de dirigir, eu não tenho condições de ter um carro, porque eu não tenho dinheiro. Mas o Senhor disse que a gente pagar o dízimo, o Senhor abrir as janelas do céu pra gente. E eu preciso de um carro, sabe? Não é nem por vaidade, é por necessidade. Porque a gente, aqui, gente, todo mundo aqui precisa de um carro. E do lado do mercado que eu trabalhava, tinha uma lojinha de carros usados, carros seminovos. E eu peguei e eu passei. Eu falei, Deus, me ajuda. Me ajuda. Aí uma irmã da igreja falou assim pra mim, você sabia que tem um aplicativo de ônibus e que o ônibus é de graça? No frio ele é climatizado e ele fica quentinho, tem ar-condicionado no verão. E eu comecei, ela me mandou o aplicativo e eu fui olhar o ônibus que passava aqui na minha cidade, no bairro. Era o ônibus 12. E eu pesquisei, baixei o aplicativo, fiquei vigiando o mapa do ônibus, o ônibus vindo. Na rua à frente da minha casa era o ponto do ônibus, e o ônibus é de graça. Eu comecei a pegar o ônibus, e o ponto que o ônibus deixava para mim trabalhar é em frente ao mercado. E daí então, né, quando eu vi assim, eu sabia do ônibus, que eu já tinha visto, mas eu não sabia que era grátis. Eu não tinha, sabe, eu não sabia como. Eu falei assim, eu vou pagar para pegar o ônibus, vou trabalhar só para pagar o ônibus e comprar arroz e frango e o plano de saúde, né? E graças a Deus, o ônibus era grátis, tudo limpinho, climatizado. Eu pegava o ônibus para ir para voltar para trabalhar. Só que daí surgiu oportunidades, sempre a maioria das oportunidades era para trabalhar lá à noite. E eu vi a necessidade de ter um carro para trabalhar, né? E eu comecei a orar, eu fui do lado da lojinha lá de carros, tirei foto, que os carros ficam para fora, sabe? E eu tirei foto de um carro e eu comecei a orar. E eu lembro que isso foi num dia 21, eu não lembro o mês. Comecei a orar, eu falei, Senhor, não é por vaidade. Mas se o quiser me dar um carro, pode ser um carro velho, pode ser esse carro aqui mesmo, sabe, velho, não precisa ser novo. E quando eu orei, eu falei isso, só veio na minha mente a Ageu 2:8. O Senhor é o dono do ouro e da prata. E veio na minha mente, por que eu tô pedindo pro Senhor me dar um carro velho? Se Ele é o dono do ouro e da prata, é impossível para mim, com as minhas mãos, comprar um carro novo, sabe? Até mesmo velho. Mas por que quando eu vou pedir aquele que pode tudo, eu vou pedir o velho? Eu falei, Deus, se o Senhor quiser me dar um carro novo, o carro que for de tua vontade, o Senhor pode me dar. E eu não falei pro meu marido, porque a gente não estava conversando, e na cabeça dele eu nem queria um carro, porque quando eu cheguei aqui ele começou a me ensinar a dirigir, que na verdade eu tinha até, nem sabia mais, né? Mais de 10 anos sem dirigir um carro. E eu falava com ele, eu não quero dirigir, eu tenho medo, e eu não quero. Ele falava, mas você precisa. Eu falava, não, eu não quero, e ficou por isso mesmo. E a gente sem conversar, porque toda vez que a gente ia conversar, até por mensagem, era briga, discussão. Vocês não fazem ideia, dormindo em quarto separado, a gente nem se via. Ele trabalhando à noite, eu trabalhando de dia, a gente nunca se encontrava. Por fim, o que aconteceu? Eu comecei a orar, eu falei, mãe, não fala nada pra ninguém. A minha mãe não conta pra ninguém, mas ora pra mim, mãe. Mandei a foto do carrinho, né, pra ela lá. Ora pra mim conseguir um carro. Eu não tenho como, eu não sei de como, nem quando, de onde vai vir, mas eu tô orando. É uma necessidade, não é por vaidade pra falar, uau, eu tenho um carro.
não é por isso. E eu falei com a minha filha. E nisso eu falei com a minha filha isso. E eu lembro que eu comecei a orar. E eu ia trabalhar de ônibus, voltava. E quando eu precisei ir no mercado, né? Pra poder conseguir comprar algumas coisinhas, que era arroz, o frango, né? Eu vim com a minha filha de ônibus, a gente comprou. E a gente sentou no ponto do ônibus. Só que quando a gente tava saindo do mercado, o ônibus passou, sabe? E eu falei, nossa filha, a gente perdeu o ônibus e tal. Mas esse testemunho é para um outro dia. Não vou nem entrar no assunto que o vídeo já tá muito grande. Por fim, eu continuei orando. E eu fui orando e quando deu no dia 21 do outro mês, um mês certinho, mas antes disso, faltava 3 dias para completar o mês. E eu pensei, eu tenho que ir lá na loja e perguntar o preço do carro. Como eu tô querendo o carro, tô orando por um carro. Tirei a fotinha daquele carro, por mais que não é um carro novo. Por mais que eu já tinha falado, Deus, se o Senhor quiser, pode me dar um carro novo. Um carro melhor que esse. Eu nem perguntei o preço. E a minha filha, ela que falou pra mim, mãe, qual que é o valor do carro? Você já sabe? Eu falei, não. Ela falou, pergunta. E eu falei, amanhã, no meu horário de almoço, os 30 minutos, eu vou comer rapidinho e vou lá perguntar. Acabou que não deu tempo, eu não perguntei. Aí, eu falei, no outro dia eu vou perguntar. Gente, eu desci do ônibus, quando eu olhei, cadê o carro? O carro não tava lá. No dia que eu ia perguntar, não tava. Eu fiquei triste, sabe? Eu subi para trabalhar, eu falei, Deus, o carrinho, sabe? O carrinho velho que eu tirei foto, que eu tava orando, não tá lá mais. O que tá acontecendo? Eu fiquei muito triste, muito triste. Quando foi no outro dia, que fez um mês, tava faltando um mês pra mim, fez um mês certinho, que eu tava orando, que eu tirei a foto do carro. Nesse dia, o meu marido não foi trabalhar e ele falou assim, eu tava trabalhando, ele só me mandou uma mensagem, eu vou te buscar no trabalho. Mas você falou, você estava de boa? Não, não tava. Não estávamos de boa. Ele veio me buscar no trabalho e falou que queria me levar para jantar, né? E que a minha filha ia ir junto. E eles vieram me buscar, eu entrei no carro, a gente foi para poder comer. Só que eu estava preocupada que ia vir visita de 2 irmãos da igreja, um irmão e a esposa dele visitar a gente. E eu falei, tudo bem, sabe? Eu falei, vou aceitar, né? Eu pensei, só espero que não tenha discussão. Eu falei assim, não vai ter porque minha filha tá aí. Eu nem sabia porque que ele faltou o trabalho naquele dia. Gente, eu tava com a cabeça nas nuvens. Eu saí, entrei no carro, comi, saímos rapidinho. Quando eu tava saindo da lanchonete, eu fui perceber que ele tava com um carro diferente, que não era o dele. Vocês acreditam nisso? E na hora que eu fiz assim, ele abriu a porta pra mim entrar, eu falei, que carro é esse? Ele tava com um carro branco, muito lindo, muito, muito lindo. E ele falou, agora que você percebeu? E a minha filha, nossa mãe, agora que você percebeu? Eu falei, é. Aí eu falei, vamos rápido que os irmãos mandou mensagem que já tá chegando lá. Corremos pra casa e tal, eles vieram, visitou a gente, foram embora. Depois que eles foram embora, meu marido falou assim, esse carro é seu. E eu falei, como assim? Esse carro é meu? Ele falou, é seu. Eu comprei esse carro pra você. E eu falei, não, eu não dirijo. Então ele falou, mas você vai aprender. Esse carro é seu, você merece. Você passou por tanta coisa, você tem tanta paciência comigo, sabe? Você merece. E ele falou, eu sinto muito por... às vezes com os meus problemas que eu tenho, que o meu marido ele é veterano, 12 anos de guerra, quase 12 anos. Ele tem muitos problemas psicológicos, hoje ele já melhorou 70%, sabe? E ele falou, esse carro é seu. E, gente, foi um mês quando eu tirei foto de um carro bem mais velho, sabe? Que foi Deus que me deu o carro. Minha mãe não falou nada pro meu marido, minha filha não falou nada, eu não tinha falado nada. Na cabeça dele eu não queria um carro, porque eu já tinha falado que não, que eu tinha medo de dirigir. E Deus me deu o carro. E antes dele me dar o carro, sabe o que eu fiz antes? O dinheiro que eu recebi do novo trabalho lá que ele me deu para me comprar comida, eu não comprei comida. Eu não comprei. Por que eu não comprei? O Senhor começou a trazer para mim no meu coração que eu tinha que pegar todo aquele dinheiro do novo trabalho que ele me deu. Eu não ia comprar comida, que eu ia continuar comendo arroz com frango, mesmo tendo anemia.
que eu ia pegar aquele dinheiro e eu ia ofertar na vida de pessoas. E nisso eu tinha entrado aqui no YouTube, eu vi um vídeo de uma mulher e na semana inteira eu falei assim, Deus, eu larguei tudo no meu país para vir para cá, mas eu não quero mais meu marido, eu não quero ficar vivendo nessa vida, sabe? Eu quero me separar dele. Eu sei das tuas promessas, eu sou muito grata, mas eu não quero mais. E o Senhor sempre trazendo para mim o Salmo 126. Eu abri as escrituras e eu não estava nem marcada a minha Bíblia, caía no Salmo 126. Eu abri o Instagram, caía no Salmo 126, sabe? Uma palavra. Tudo que eu olhasse. Um grupo do Brasil, da minha igreja, todo dia eles colocavam uma citação do dia. Justamente nesse dia foi o Salmo 126. Só que eu falava, Senhor, eu sei. Eu entendi o que o Senhor está falando comigo. Eu entendo completamente. Só que dessa vez eu não vou fazer a tua vontade. Porque eu tô muito magoada, eu tô chateada, eu não quero mais esse casamento. Eu não quero mais isso. Gente, eu senti saudade até do Brasil. Eu amo a minha família, sabe? Eles são tão bons comigo. Eu trabalhava muito no Brasil também, sabe? Mas, por mais que as coisas estavam difíceis aqui, é uma oportunidade melhor. Eu não vou ser hipócrita de falar que viver aqui não é uma oportunidade melhor. Aqui o cemitério. É uma oportunidade melhor. E eu cheguei aqui, eu tinha saudade até dos tempos difíceis do Brasil, sabe? Minha amiga fala que é saudade da água de cebola, né? É igual o povo de Israel no deserto, sentia saudade dos tempos de escravidão, quando eles estavam passando por dificuldade, em vez de confiar na promessa do Senhor. Isso estava acontecendo comigo também. E nisso eu fui assistir um vídeo, eu acabei de orar e falei, Deus, eu não quero mais. Eu sei que o Senhor está falando comigo no Salmo 126, mas eu não quero. E eu falei, eu não quero mais. E nisso Deus continuou falando e eu fui ver, abri o meu YouTube, estava numa live ao vivo de uma mulher. Ela estava falando ao vivo. E adivinha qual era a palavra? Salmo 126. E ela falou bem assim, o Senhor está mandando falar para alguém que o Senhor está te falando, Ele sabe das promessas, mas você está falando, eu não quero mais. Eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais esse marido. E o Senhor está te falando que você decide se você quer ou não. Porque se você quiser, é hoje que Ele vai mudar essa situação. E justamente o meu marido só não foi trabalhar, apareceu com um carro lindo que ele me deu. Aqui a chave, ó, em 2024 isso. E como eu disse, né, o dinheiro que eu achei, que o Senhor me abençoou, que eu ia fazer uma compra, que eu tava comendo só arroz e frango, o Senhor ficou me mandando abençoar, fazer um propósito de pegar parte daquele dinheiro, $126, e enviar para o Pix dessa mulher que fez a live ao vivo e para um Pix de uma outra missionária que eu nem conheço, de um grupo do WhatsApp. Eu tive que entrar em contato para conseguir o número dela, sabe? E com muito custo, com as meninas lá, consegui um número do Pix dela e eu fiz a oferta para ela. E eu fiquei sem dinheiro, eu não fiquei com nenhum dólar, nenhum centavo do dinheiro. Eu fiz a oferta. E fui, enviei a oferta e eu não falei nada do que estava passando. As meninas eu enviei o comprovante. Aí depois essas meninas que eu consegui o número dela, me encaminhou uma mensagem dela, dessa missionária. Ela falando muitas coisas. E na mensagem ela falou assim, nossa, o Senhor me abençoou. Eu fiquei muito honrada quando as meninas me disseram me falaram que você queria abençoar, não o ministério, mas a minha vida. E eu estava precisando. E eu declaro o cumprimento do Salmo 126 na sua vida. Ninguém sabia de nada, ela não sabia de nada. E eu fiz isso. E eu falei, Deus, o Senhor me mandou trabalhar. E toda vez que eu questionava, eu falava, Deus, se é o Senhor mesmo, se não é coisa da minha cabeça, só me confirma. E o Senhor me confirmava sempre também com a história da viúva de Sarepta. Então eu falei, Deus, eu vou obedecer. Eu doei todo o dinheiro, que eu ia fazer uma compra muito boa, muito boa. E quando deu um mês que eu tava orando pelo carro, o meu marido apareceu com o carro, a gente não tava conversando, nosso relacionamento, a gente já tinha até falado de divórcio. E foi esse carro aqui, ó. Sim.
E Deus, Ele me abençoou com um carro, sem eu ter de onde tirar, sem eu ter como comprar o carro. Ele me abençoou. Então eu fiquei... Ai, gente, vocês sabem, né? Eu não sou boa pra fazer vídeo, não. Só tô fazendo porque Deus mandou. E nisso, eu vi a mão do Senhor na minha vida. Então, esse vídeo já tá muito grande mesmo. Quem tiver paciência vai ter chegado até aqui essa parte. Então, Deus me ajudou, me abençoou. E eu quis vir aqui para esse cemitério que o Senhor pôs na minha cabeça, que eu lembro quando eu tava passando por tudo isso, eu ia caminhando e voltando para casa a pé, em volta da bolsa de colostomia, tudo doendo, tudo ferido. O Senhor, eu lembro que eu tinha luvas para me trabalhar no estoque, que estava machucando tudo as minhas mãos, de pegar peso, estava machucando muito. Tanto aqui, de abrir as caixas também. E nisso eu tinha umas luvas, né? Essas luvas tipo de motoqueiro, não sei, para poder trabalhar, que rosa e pretinha. E eu sempre colocava ela do lado do bolsinho da mochila, punha nas costas. Um dia eu cheguei no trabalho, as minhas luvas não estavam lá. Tinha sumido. E eu falei, deve estar em casa. Terminei de trabalhar, machuquei a mão, tudo. Procurei em casa, eu não achei. No outro dia, quando eu estava voltando para trabalhar a pé de novo, as minhas duas luvas estavam do lado de lá, não nessa aqui, na rua principal onde eu passo, enfiada cada uma em uma gradinha dessa assim para cima. E nisso, quando eu vim trabalhar caminhando, eu vi as luvas lá assim, que alguém acho que achou no chão, que deve ter caído da mochila, enfiada assim na gradinha. E eu fiquei com vontade de chorar. Eu falei, minhas luvas, machuquei a mão ontem, hoje eu vou usar minhas luvas. Alguém achou e pôs ali, não me roubou. E o Senhor falou, o Espírito falou muito forte no meu coração. Tudo que é seu, tudo que você perdeu, tudo que você achou que tinha perdido, eu, o Senhor, vou trazer de volta para suas mãos. Eu mesmo vou trazer até você. Você não precisa ir atrás correndo, porque está nas minhas mãos. E é isso, gente. Que quando vocês estiverem se sentindo assim, tragam à memória as coisas boas, os testemunhos que Deus te deu. E era como eu estava me sentindo hoje, sabe? Muito espremida. Que Deus está pedindo para mim me sacrificar muito, quando eu já sacrifiquei tanto. Quando é aquela última coisa que eu tenho. E Deus me fez me lembrar sobre isso. Sobre sacrificar de novo numa situação que eu tenho passado. E também sobre fazer o que Ele me mandou fazer, mesmo quando eu não vejo sentido nenhum. Quando não há nenhum sentido. Assim como Elias, sabe? Faça. Eu não sei se esse vídeo vai fazer sentido pra você ou não, porque, gente, eu não sou boa no falar, mas Deus tem me mandado falar. E eu sempre falei, Deus, tudo bem, eu vou gravar. Eu vou falar, mas quando você estiver cumprido já completo, sabe? A totalidade da promessa. Aí sim eu vou começar a gravar. Mas o Senhor tem falado, não, é agora. Começa, sabe? Que eu quero que eles vejam o processo em tempo real que você está passando e que depois você pode esquecer com detalhes. Então grave. Então eu tô aqui. E o vídeo já tá muito grande, eu vou encerrar ele agora e eu peço que Deus possa abençoar vocês e que essa palavra, esse vídeo possa chegar a quem realmente está precisando, alguém que está se identificando, está passando por o que eu passei em 2024, há muitas coisas que eu tenho passado também, mas em cada uma delas eu tenho visto a mão do Senhor comigo, eu tenho visto, sabe, as bênçãos do Senhor me seguindo, claro, de acordo com o tempo dele e a maneira dele. Então que vocês possam, mesmo estando difícil, tá se sentindo triste, com raiva, fala com Deus, ó Deus, eu tô com raiva do Senhor por isso e por aquilo, porque eu sei da tua palavra, na tua palavra o Senhor diz isso, diz aquilo e isso, fala. Ele quer te ouvir, ele sabe o que você está sentindo, o que você está passando, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer esse relacionamento com você. Antes de você ir falar para qualquer outra pessoa, fala com ele primeiro.
que é Ele que vai te ajudar. Então, eu deixo esse testemunho e essa mensagem com vocês no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Se for da vontade de Deus.